Hoje é dia 28 de janeiro de 2020, são 21 horas e 30 minutos em Franca, São Paulo. Sexta-feira, estamos realizando o culto cristão no lar e nesta oportunidade estamos lendo esta obra, Narrações do Infinito. Narrações do Infinito é um diálogo, um colóquio entre Camille Flammarion e um amigo recém-desencarnado, fato ocorrido em 1864, quando naquela oportunidade os dois estavam ali nos últimos instantes, aproximadamente uma hora antes do amigo desencarnar, e eles trocaram ideias, fizeram promessas no sentido de que logo que possível, como Camille Flammarion era um estudioso das ciências psíquicas, que ele desse alguma informação, como eram aquelas primeiras impressões a partir do desenlace. E assim ficou combinado. Lumen, que é o pseudônimo do amigo de Flammarion, pede para que ele faça uma prece de uma maneira emocionada, hesitante, uma prece faltando pedaços. Ele faz aquela prece e ele pede para que a janela seja aberta. Ele abre o Lumen, que é o amigo, o pseudônimo do amigo. A janela, então, do quarto é aberta. A família, os filhos, netos, já, como era tarde da noite, já haviam ido se deitar. E Flammarion prometeu à família que ficaria velando pelo agonizante ali até o período da manhã. E logo que Lumen percebe os pés esfriando, as mãos esfriando, ele sente então que o momento chegou. Ele fala: abra a janela para mim. E ele abre a janela. Os dois eram astrônomos, intelectuais, e os olhos de Lumen se detêm em Capela. Capela é uma constelação e, honrando ainda mais aqueles últimos instantes de Lumen, o perfume das rosas, ali à beira da janela, penetra no ambiente, e Lumen, depois de um certo período, fecha os olhos e desperta em Capela. Ele se vê arrastado a Capela. No primeiro instante, ele começa a perceber a presença de um grupo de 20 anciões que, à maneira de astrônomos também, observavam os céus do alto de uma colina. E ele, para sua surpresa, tem o corpo perispiritual assemelhado ao corpo dos capelinos encarnados. E como eles estão olhando muito fixamente uma região, ele também olha e observa que é a França. A França e Paris, particularmente, de onde ele saiu, 100 anos antes da partida dele, ou seja, ele se deslocou instantaneamente da Terra para a Capela. E os astrônomos observavam a Terra com 986 meses, diferente da época em que ele saiu de lá. Ou seja, informações mais antigas que o momento que ele acabara de desencarnar estavam chegando aos olhos dos capelinos. Ele vai fazer um estudo, ele fica pensando, analisando, e ele fala: a luz caminhando a 300 mil quilômetros por segundo, realmente vai demorar esse tempo. Então eles estão assistindo o passado da Terra, quase um século. Mas à medida que ele faz essa descoberta, ele percebe que ele está retornando à Terra e encurtando essa distância de 986 meses de distância que os capelinos vislumbravam para 400, 300, 200, 100. Com isso, ele tem a oportunidade de ver a Terra de 100 anos, ou seja, ele desencarnou com 72, então de 100 anos até todo o período de vida dele. Ele observa vários pontos do globo, diversas ocorrências e tal, e com isso ele entende que a luz escrava dessa velocidade, 300 mil quilômetros por segundo, inclusive no vácuo, ela só é atraída pelos buracos negros, onde ela faz uma curva. Então, com isso, de qualquer maneira, ela se torna uma mensageira de todos os fenômenos, de todas as ocorrências. Ela é mensageira de tudo que acontece em todos os pontos do universo.
tanto que os astrônomos hoje observam o céu e sabem que uma estrela que está brilhando há tantos anos-luz, há milênios-luz às vezes, por exemplo, de Capela, a esse tempo todo, se um dia a Terra deixasse de existir, ou Capela deixasse de existir, os olhos dos humanos que observassem Capela só perceberiam a ocorrência transcorridos 986 meses, quase um século depois. Então se deduz daí que, como existem galáxias tão distantes que somente milênios para chegar aqui, talvez até essas galáxias nem existam mais, né? Então o passado do universo translada dali para cá, daqui para lá, basta ter olhos de ver. Este é um dos fenômenos que ele observa. Um outro é, como ele está desencarnado, ele vê também os fenômenos espirituais, tipo a Batalha de Waterloo, que é uma batalha inclusive que o Camille Flammarion participou, levou um golpe de sabre na mão, levou um tiro no ombro, e ele observa um fenômeno interessante, aonde à medida que as pessoas são mortas por tiros, por balas de canhões, de fuzis e toda sorte, né, que uma guerra é capaz de trazer, baionetas, espadas e tudo mais, à medida que eles caem, daí a pouco todo mundo se levanta e continua a luta. Então ele começa a ver o desdobrar de uma guerra a nível de quem vê as coisas pelo plano espiritual. Então ele fala, interessante, ninguém morreu, todo mundo se levanta depois de ser morto e novamente, novamente, novamente. Um outro fenômeno que ele observa é que ele está em Capela no segundo dia, porque no primeiro dia ele é deslocado para Capela, retorna para a Terra, assiste os funerais dele, nesse intervalo em que ele retorna, ele vê de 100 anos até o momento do desencarne dele. Mas aí, depois que ele retorna para a Capela, ele é conduzido, porque ele não faz isso de vontade própria, a cada vez mais distante, a ponto de sair até da galáxia. E com isso ele assiste o passado da Terra, inclusive na sua forma ígnea, né, quando começa o seu processo de formação. Além disto, ocorre um outro fenômeno. Ele novamente está em Capela e ele observa uma outra constelação. Ele está olhando bucolicamente os fatos ocorridos na sua infância. Ele, irmãzinho, irmãozinho, todo mundo na primeira infância, vamos dizer assim. A mamãe, o papai, né? E alguma força irresistível faz com que ele vire o rosto para a constelação de Virgem. E ali ele vê um mundo em particular, descreve com detalhes e diz que é muito semelhante a vida ali com a vida aqui na Terra. Para sua surpresa, ele se vê no rosto de um dos indivíduos que vive na constelação de Virgem. Quem quiser ver isso, basta retornar um item antes do que nós iremos ler hoje. E não satisfeito com isso, Flammarion continua questionando. Ele fala então que, além dos fenômenos ópticos, existem os fenômenos psíquicos. Ele diz que a luz, o som, o tato, tudo está relacionado a vibrações. E essas vibrações são percebidas pelo psiquismo. Então já não se trata mais da luz, do som, do tato, do paladar, dos sentidos humanos que nós conhecemos e outros que nós também desconhecemos, mas sentidos esses que são observados pela psique, pela mente, pelo espírito, vamos dizer assim, pelas potências da alma. E nós estamos atualmente nessa fase. Ele chega ao ponto, até no momento anterior aqui, de dizer que ele se recorda, ele descreve 2 encarnações dele, aliás 3 encarnações dele, a dele como amigo de Flammarion, uma outra nessa constelação da Virgem, e uma outra também que ele descreve, um outro lugar lá, mais atrasadinho do que esses 2. E ele fala, não são só essas, eu me recordo de 10 encarnações. E o assunto então continua agora.
Lumen, que é o amigo de Flammarion, desencarnado, todo entusiasmado, dizendo do que lhe aconteceu depois de seu desenlace, em 1864. Em 1866, ele desencarna em outubro de 64, em outubro de 66 ele faz o primeiro interlóquio com Camille Flammarion. Esse interlóquio é publicado na revista Século XIX, em 1866. Em 1867, 66 de outubro, ele fala a respeito do que aconteceu em 64 com ele. Em 67 é publicado. Em 67 ainda a segunda e a terceira entrevista entre os dois é novamente produzida. Em 69, a quarta e a quinta entrevista, que ele chama de narração, novamente é conseguida. E com isso fecha-se todo o panorama do livro. Então, nós estamos na terceira parte da quarta entrevista de Lumen e Camille Flammarion com o pseudônimo Querens. Lumen toma a palavra no item 3, na parte 3 da quarta entrevista. Minha existência anterior, a do mundo de Andrômeda, foi vivida no planeta Vênus, vizinho da Terra, onde me recordo que tive o sexo feminino, meu amigo. Não a revi diretamente pela lei da luz, por isto esta depende mesmo para vir de Vênus ou da Terra à estrela Capela. Por consequência, olhando Vênus, eu olhava atualmente o aspecto de há 864 meses. E não o que fora há 9 séculos, época da minha existência lá. Minha quarta vida anterior à existência na Terra se passou em um imenso planeta anelar, pertencente à constelação do Cisne, situado na zona da Via Láctea. Este mundo é habitado somente por árvores, meu amigo. Querens interrompe. Quer isso dizer que ali somente existem plantas? Não há animais, nem seres inteligentes e falantes? Lumen. Tal qual, meu amigo. Somente plantas. É verdade. Mas neste vasto mundo de plantas existem raças vegetais mais avançadas do que as que medram sobre a terra. Plantas existem que vivem de modo igual a nós. Pensam, sentem, raciocinam e falam, meu amigo. Querens. Ó, Lumen! Mas isto é impossível, meu amigo. Perdão. Melhor dizendo, isto é incompreensível para mim, meu amigo. Completamente incompreensível. Me perdoe. Lumen. Estas raças inteligentes existem de fato, meu amigo. Tanto assim que fiz parte delas. Fiz parte desta raça. Há 15 séculos. Quando fui árvore, meu amigo, racionalmente. Querens. De que maneira, meu amigo? De que maneira? De que forma uma planta pode dizer, pode raciocinar sem cérebro e falar sem língua, meu amigo? Lumen.
ensinai-me, eu vos rogo, ó querens, qual o processo íntimo que vos servis para pensar, para imaginar, e bem assim, qual a transformação de movimentos de que se serve a vossa alma para traduzir suas concepções mudas em palavras audíveis. Querens. Busco, ó mestre, ó lumen, ó mestre, porém não encontro explicação essencial para este fato que descreveis. Lumen, não se tem o direito de declarar impossível um fato que lhe é desconhecido, quando se ignora a lei, a maneira de ser a que ele se concerne, pela circunstância de que o cérebro é órgão fisiológico, posto na Terra a serviço da inteligência. Julgais que devam existir cérebros análogos, cérebros, medulas espinhais, em todos os orbes do espaço. Isso seria um erro ingênuo, meu amigo. Verdadeira ilusão antropomórfica. A lei do progresso, a lei do progresso rege o sistema vital de cada um dos mundos. A lei do progresso rege o sistema vital de cada um dos mundos, cada qual é singular. Esse sistema vital difere segundo a natureza íntima, as forças particulares de cada orbe, de cada globo. Quando atinge um grau suficiente de elevação, que o torna suscetível de entrar em serviço do mundo moral, o espírito, mais ou menos desenvolvido, eis que aparece. Não penseis que o Pai Eterno, o Autor da vida, cria diretamente em cada globo uma raça humana. Não. A espécie superior do reino animal recebe a transformação humana pela força das coisas, pela lei natural, que lhe enobrece o dia em que o progresso a conduz a um estado de superioridade relativa. Sabeis por quê? Tendes um tórax. Porque tendes um estômago, duas pernas, dois braços, cabeça munida dos sentidos visual, auditivo, olfativo. É porque os quadrúpedes
os mamíferos que procederam à aparição do homem estavam assim constituídos. Os macacos, os cães, leões, ursos, cavalos, bois, tigres, gatinhos e outros. Antes deles, os rinocerontes, ticorinos, a hiena das cavernas, o cervo de chifres gigantes, o mastodonte, sarigue e tantos outros. E ainda antes desses, meu amigo Queres, Plesionauro, Ictiosauro, Iguanodonte, Pterodáctilo e mais anteriormente, meu amigo, peixes, peixes, crustáceos, moluscos, e a lista segue. Foram produto das forças vitais em ação sobre a Terra, dependendo do estado do solo, dependendo da atmosfera, dependendo da química inorgânica, inclusive, da quantidade de calor, da gravidade terrestre. O reino animal da Terra seguiu desde a sua origem essa marcha contínua, sucessiva, progressiva, rumo ao aperfeiçoamento da forma, do tipo dos mamíferos, desapegando-se cada vez mais da brutalidade da matéria. O homem é mais belo do que o cavalo, mais formoso que o urso, e o urso mais que a tartaruga, meu amigo. Uma lei semelhante regeu o reino vegetal. As plantas pesadas, grosseiras, sem folhagem, sem flores, começam a série. Depois, na ação dos séculos, as formas se tornam mais elegantes, mais refinadas. As folhas surgem, derramando nos bosques deliciosas sombras. As flores, em seu turno, vieram embelezar o jardim da terra, espargir doces perfumes na atmosfera. Dos dois reinos se encontra hoje. Não, pulei. Depois, com os séculos, as formas se tornaram mais elegantes, mais refinadas. As folhas surgiram, derramando nos bosques deliciosa sombra. As flores, a seu turno, vieram embelezar o jardim da terra e espargir doces perfumes na atmosfera até então insípida. Essa dupla série progressiva, esses dois reinos se encontram hoje nos terrenos terciários, secundários, primordiais, visitados pelos olhos escrutadores da geologia. Houve uma época sobre a Terra em que algumas ilhas apenas, emergiam no seio das águas quentes, nos vapores abundantes de uma atmosfera sobrecarregada. Aí não havia outros seres que se distinguissem do reino inorgânico. Além de longos filamentos em suspensão em vagas
fucos, algas. Tais foram os primeiros vegetais, meu amigo, meu velho amigo. Sobre os rochedos formaram-se seres que o espírito hoje se embaraça. Que os estudiosos hoje se embaraçam em nomear. Lá as esponjas entumecem, aqui as árvores de coral se elevam. Mais longe medusas se destacam, lembrando hemisférios de gelatina. São animais? São animais? São plantas? São plantas? A ciência aqui não responde. São animais plantas? São zoófitos. Zo, vida, ófitos, plantas. Mas a vida não estaciona nessas formas. Eis aqui seres não menos primitivos e também simples, que assinalam a determinação de um gênero de vida especial. Os anelídeos, os vermes, os peixes, reduzidos ao estado de tubo. Seres sem olhos, meu amigo. Seres sem orelha, sem orelhas. Seres sem sangue, meu amigo. Seres sem nervos. Seres sem vontade. Espécies vegetativas, dotadas todavia da faculdade de se locomoverem, automoventes, meu amigo. Mais tarde, rudimentos de órgãos visuais aparecem, pródromos, modelos de órgãos de locomoção, princípios de uma vida mais livre. Peixes, anfíbios se sucedem. O reino animal terrestre se transforma por si próprio. Quem sabe o que teria acontecido se o primeiro ser não houvesse abandonado o seu rochedo? Quem sabe? Se esse elemento primitivo de vida terrestre permanecessem fixados no ponto de origem, e se por uma causa qualquer a faculdade de locomoção não houvesse tido um começo, aconteceria que o sistema vital terrestre, em lugar de se manifestar em duas direções, mundo de plantas, mundo de animais, chegaria não apenas à formação de sensitivas, plantas superiores dotadas até de verdadeiro sistema nervoso. Não se limitaria a produzir flores, algo vizinhas de nós, outros, nos atos orgânicos e nos seus amores. Mas continuando a ascensão, o que se produziu no reino animal, meu amigo, ter-se-ia realizado no mundo vegetal? Existem, existem vegetais sentindo, há vegetais agindo, meu amigo. Ver-se-ia plantas sentindo, fazendo-se compreender. A terra não teria sido privada por uma
a Terra não teria sido privada, por isto, da série humana. Apenas o gênero humano, ao invés de ser móvel, conforme o é, estaria fixada no solo pelos pés. Tal é o estado do mundo anelar que habitei há 20 séculos, meu amigo. No seio da Via Láctea. Querens. Sem contradizê-lo, meu respeitado amigo. Esse mundo de homens planta me pasmou. Ainda mais do que o precedente a que se referiste. Dificilmente eu posso figurar a vida e os costumes de tais seres tão singulares, tão únicos. Lumen, o gênero de vida ali com efeito, bem diferente do vosso, com certeza. Não se constrói em cidades, meu amigo. Não se fazem viagens. Nem se impõe qualquer forma de governo. Desconhece-se a guerra. A guerra, este flagelo da humanidade terráquea, é também o amor próprio nacional que vos caracteriza. O nacionalismo, prudentes, cheios de paciência, dotados de um feitio moral permanente. Os seres ali não têm a mobilidade e a fragilidade dos homens no orbe terreno. Vive-se lá, em média, 5, 6 séculos, meu amigo, de uma existência calma, doce, uniforme, sem revoluções. Não julgueis, entretanto, que esses homens planta, tenham apenas uma vida vegetativa. Ao contrário, sua existência é muito pessoal, muito absoluta, muito própria de cada vivente. São divididos não em castas, segundo o nascimento ou fortuna, conforme se pratica entre aqui a terra, mas sim por famílias, cujo valor natural difere precisamente segundo a espécie. Tem uma história social não escrita, pois nada se pode perder entre eles, atendendo-se à ausência de imigrações e conquistas, história feita por tradições, história feita por gerações. Cada uma conhece a história de sua raça. Possuem também 2 sexos, tal qual ocorre com os terrestres, e suas uniões se processam de um modo análogo, porém incomparavelmente mais casto, e não é indispensável a união consanguínea. Há fecundações à distância. Querens. Mas, afinal, podem comunicar-se mutuamente seus pensamentos, se é que pensam, Lumen. E além disso, mestre, de que modo vós mesmo vos reconhecestes neste mundo singular?
Lumen, uma resposta vos dará as duas perguntas. Antigo, querido, estimado amigo, olhava esse anel da constelação do Cisne e a vista ali me prendia com persistência. Estava surpreendido e eu mesmo estava surpreendido de enxergar apenas vegetais naquela superfície. E notei principalmente os singulares agrupamentos existentes nas campinas. Aqui, 2-2. Mais adiante, 3-3. Pouco além, 10-10. Noutra parte, maior número. Vi os que pareciam sentados ao bordo de uma fonte. Outros semelhavam estarem deitados. Tendo em redor pequenos rebentos. Procurei, entre todos, identificar a espécie terrestre, tais os abertos, os carvalhos, os álamos, os salgueiros, mas não assinalei essas formas botânicas. Enfim, fixei muitas vezes o olhar sobre um reino vegetal com forma de figueira, sem folhagem, sem frutos, tendo flores vermelho escarlate. De súbito, meu amigo, de súbito, vi a enorme figueira alongar um ramo à guisa de braço gigantesco, levar a extremidade desse braço à altura correspondente à cabeça. Destacar uma das flores magníficas que lhe serviam de cabeleira e apresentá-la em seguida, inclinando a fronte a uma outra figueira. Esbelta, elegante, portadora de suaves flores azuis, colocada a uma certa distância, em frente da ofertante. A distinguida, porque estendeu um ramo, dir-se-ia, fina mão ao vizinho, e pareceu terem assim ficado por longo tempo. Sabei, ó Querens, que em certa circunstância basta um gesto para conhecer uma pessoa. Foi o que aconteceu ante tal cena. O gesto da figueira da Via Láctea despertou em meu espírito todo um mundo de recordações. Este homem-planta era eu. Eu, de há 15 séculos, e identifiquei meus filhos nas figueiras de flores violeta que me cercavam, pois lembrei que a cor das flores descendentes resulta da fusão das flores dos ascendentes paternos e maternos. Os homens planta veem, ouvem, falam, sem olhos, sem orelhas, sem laringe, meu amigo. Na terra já tendes flores que distinguem muito bem, não somente o dia da noite, mas ainda as diferentes horas do dia, a altura do sol no horizonte, um céu puro de um dia nublado,
que mais ainda tem a repercussão, de diversos ruídos com esquisita sensibilidade, que finalmente se entendem as maravilhas entre elas, e até com as borboletas mensageiras. Esses rudimentos são desenvolvidos a um verdadeiro grau de civilização, no mundo do qual vos dou notícia, meu amigo, vos dou notícia desse ordem. E esses seres dali são tão completos no respectivo gênero quanto o sois vós outros na Terra. Sua inteligência está até certo menos avançada do que a média intelectual da humanidade terrena. Porém, nos costumes, nas relações recíprocas, revelam em todas as ocasiões uma doçura, uma delicadeza, que pode, muitas das vezes, servir de modelo à maior parte dos habitantes da Terra. Queres, mestre, de que modo se pode ver sem olhos? De que modo se pode ouvir sem orelhas? Lumen. Cessareis os assombros, meu velho amigo, se refletirdes que a luz e o som são apenas dois modos de movimento. Em tudo há movimento, oscilações, ondas, vibrações. Para apreciar uma ou outra de tais maneiras de movimento, é necessário, e basta, ser dotado de aparelho correspondente com uma das duas. Ainda que o aparelho seja um simples nervo. Os olhos, as orelhas constituem os ditos aparelhos para a natureza terreal, os habitantes da Terra. Em outra organização, outra natureza, tanto o nervo óptico quanto o auditivo terão outra forma para a função do órgão ou dos órgãos. Além disso, não existem dentro da natureza somente esses dois modos de movimento: luminoso, movimento luminoso, movimento sonoro. Posso mesmo dizer que tais qualitativos derivam de vossa maneira de sentir e não da realidade. A percepção recebida é uma maneira de sentir, mas não a realidade em si. Há, sem dúvida, no seio da natureza, não, porém 10, 20, 1000 diferentes modos de movimentos. Na Terra fostes formado para aprender, principalmente, para apreender, para abarcar aqueles dois sentidos, para apreciar a natureza sob diferentes aspectos. Sentidos que têm uns a localização dos olhos e das orelhas, e outros são dirigidos rumo às percepções completamente estranhas, as acessíveis ao organismo terrestre. Queres, que é o Flammarion,
Quando me falastes há pouco a respeito dos homens planta, no mundo do cisne, tive ideia de perguntar se as plantas terrestres têm alma. Lumen, sem a menor dúvida. As plantas terrenas são sim dotadas de alma, de igual maneira que os animais, que os homens. Sem alma virtual, nenhuma organização constituiria um ser. A forma do vegetal é dada pela alma. Aqui eu vou dar uma pausa. O perispírito, que é o corpo espiritual do espírito, ele é chamado de MOB, modelo organizador biológico. Só existe a forma humana, porque isso está impresso no perispírito. Então, quem é a forma que dá a forma para a vida na Terra é o perispírito. Então, a época de 1869, né? Kardec já tinha apresentado os trabalhos dele, inclusive Lumen está dando essas informações. Sem a menor dúvida, as plantas terrenas são sim dotadas de alma, de igual maneira que os animais e os homens. Sem alma virtual, nenhuma organização constituiria um ser. A forma vegetal é dada pela sua alma, ou seja, está querendo dizer pelo perispírito. Porque a bolota e o caroço, porque a bolota e um caroço plantados ao lado um do outro, no mesmo solo, sob a mesma exposição, identicamente nas mesmas condições, produzirão a primeira um carvalho e o segundo um pessegueiro. Porque uma força orgânica residente no carvalho constituirá o seu vegetal típico e uma outra força orgânica, uma outra alma, meu amigo, imanente no pessegueiro, levará o caroço a outros elementos para formar o seu corpo específico. Pelo mesmo princípio que a humana alma constrói ela própria seu envoltório corporal, servindo-se dos meios postos à sua disposição pela natureza terrena. Apenas a alma da planta não tem consciência de si mesma. Olha que interessante. Apenas a alma da planta não tem consciência de si mesma. Almas de vegetais, almas de animais, almas de homens são seres chegados já a um grau de personalidade, de autoridade suficiente para dobrar a uma ordem, dominar, reger, debaixo de sua direção, as demais forças não personalizadas ou não personalizadoras esparsas no seio da imensa natureza. A mônada humana, por exemplo, superior à mônada do sal, a mônada do carbono, a do oxigênio, as absorve e as incorpora na sua obra. A alma humana, em nosso corpo terrestre, sobre a terra, rege. Sem disso se aperceber, todo um mundo de almas elementares, formando as partes constitutivas de seu corpo. A matéria não é substância sólida e espaçosa, é um complexo de centro de forças. A substância não tem importância. De um átomo a outro existe um vácuo imenso, relativamente às dimensões do átomo ou dos átomos.
ao alto de diversos centros de forças constitutivas que formam o corpo humano, a alma humana, governa todas as almas ganglionárias que lhe são subordinadas. Olha que profundidade. Queres. Eu confesso, meu erudito instrutor, não ter apreendido claramente esta teoria. Lumen também vai ser ilustrada por um exemplo que lhe fará pensar. Para vós, a cegueira, de fato. Queres. Repetindo, Lumen também vai ser ilustrada por um exemplo que a fará passar para vós da cegueira para o fato. Queres. Fazer passar da categoria de cegueira a de fato? Sois acaso a reencarnação da princesa Sherazade? E me haveis facilitado, ou me haveis fascinado com o conto de 1001 Noites? Da Urania moderna? Lumen, uma derradeira palestra fará com que... Não acredito. Eu vou repetir isso aqui, é demais. Queres. Confesso, meu erudito instrutor, não ter apreendido bem claramente essa sua teoria. Lumen vai ser ilustrada por um exemplo que vos fará passar para vós de ou a, né, cegueira a fato. De cegueira a fato. O exemplo que eu vou te dar vai te conduzir a isso. Queres. Fato. De cegueira a fato. Com o devido respeito e perdão do que vou dizer, mas sois por acaso a princesa Sherazade, que me haveis fascinado com um novo conto de 1001 Noites, tal qual uma Urania moderna? Lumen, uma derradeira palestra, velho amigo, vos fará com que realizeis comigo no espaço celeste uma viagem que desenvolverá sob vossos olhares o infinito variado da criação. Então essa palestra ela é apresentada em 1869. As duas últimas narrativas. Deixa eu só ver se é dividido ou se é um bloco só. Então essa última narrativa que ele promete, né, falar pro Camille Flammarion que ele não está zoando ele, que não está dando uma de Sherazade em cima da boa-fé dele, ela começa na página 150 e vai até a 188, tá? Essa parte nós vamos deixar para a próxima leitura. Senhor Jesus, nós te agradecemos e vislumbramos
dois intelectuais, dois amigos, dois cientistas, tentando fazer compreender, diante dos vislumbres de um dele, atendendo a promessa ao leito de morte, de dizer daquilo que experienciou. E ele o faz. A promessa é feita em 1864, em 1866 ele inicia suas narrativas, em 1869, durante 3 anos, ele expõe suas experiências. E isto limitando o máximo possível para que não se torne alvo de descrença. Ao coração expectante, sincero, do amigo que aguarda o cumprimento da promessa. E dentro do diálogo, dentro de um critério científico possível para os dois ambos ícones da ciência, um com olhos de ver muito além dos limites da humanidade e o outro em acanhados 5 sentidos, mas porém dono de uma abertura mental, quase que neste último instante, diante de tantas revelações bombásticas para a experiência humana, ele questiona se o amigo não está zombando dele, ele contando histórias, ao invés de descrever a história da própria vida. Então imaginemos, não fosse essa relação íntima, fiel, generosa de ambos os corações, em interlóquios sinceros e esforçados para ter coragem de dizer e o outro ter coragem de ouvir e oferecer a tréplica, nós estamos aqui, nós outros, de coração aberto, ouvindo esses interlóquios de dois intelectuais, dois indivíduos que se despiram das formalidades, das convenções, das manias, para fazer luz a nós outros, de cérebros preguiçosos, apagados, que felizmente abrimos a nossa alma para nos entreter diante desses fachos luminíferos que partem de um e outro coração citado. Tantas e tantas obras, tantas e tantas produções hoje, 2022, nós estamos lendo uma obra de 1866, 69. 2022, com todas as mudanças, com todos os recursos atuais que hoje a ciência, as descobertas, nos permitem perceber, já não vemos com tanta distância, tal qual o coração de Camille Flammarion teve que se despir de preconceitos para aquecer essas informações, absorvê-las, refletir sobre a seriedade das mesmas, entender a seriedade de seu portador, de seu mensageiro e nos expô-las. Então, nosso esforço aqui é apenas colocar aos sentidos humanos também a grandeza dessa troca de informações, dessa troca de luzes intelectuais e de sentimento. Essa troca sincera de informações, onde a única certeza que se tem é a fidelidade de um para com o outro e o outro para com o outro.
expondo a sua pobreza de entendimento e o outro, por outro lado, se utilizando da pobreza de linguagem, dos sentidos humanos, as descobertas de até então, para expor o que lhe foi possível descrever. Muito grato, Lumen, muito grato, Flammarion, te agradeço muito por esse esforço. Agradecemos a Jesus que abençoa os dois e a nós outros na oportunidade de ter acesso a essas informações. E queremos, Senhor da vida, que vibrações que certamente não podemos emitir de nosso próprio peito, mas que esses irmãos que nos assessoram o façam por nós e toque o coração de todos que nos ouvem, para que reconheçam a grandeza de que todos estamos investidos e abandonemos de vez a hipocrisia, o egoísmo e vivamos tal qual podemos. Reconheçamos o nosso status quo evolutivo e a partir daí seguir adiante, aceitar as diferenças, ainda mais depois dessas revelações, aceitar as diferenças, perceber que não percebemos nada. Então é observar sem julgamentos, observar. O fato é fato e quer nos reduzamos a compreendê-lo, a aceitá-lo ou não, o fato continua sendo um fato. Uma verdade é hoje, amanhã e sempre. Uma mentira hoje cai daí a pouco, porque ela não se sustém. Um equívoco, que não é uma mentira, um equívoco, também se esvai, se dissolve diante da ação do tempo e do que é a verdadeira maneira de ser da natureza. Nossas interpretações são apenas interpretações. A natureza é o que é, quer possamos compreendê-lo ou não. Então, diante disso, louvado seja Jesus, louvado seja Deus, louvado seja o esforço de tantos prepostos do mais alto que nos se esforçam por nos dizer, somos todos irmãos. Fraternidade acima de tudo, tolerância às diferenças acima de tudo, amar-se tal qual é, acima de